Em maio de 1945, um grupo de cientistas alemães se rendeu aos americanos com um objetivo claro: trocar seus conhecimentos por liberdade. No topo dessa lista estava Wernher von Braun. Os Estados Unidos o queriam desesperadamente, mas havia um problema gravíssimo em seu currículo. Von Braun não era apenas um cientista. Ele era o oficial da SS que comandou o desenvolvimento da V2, um míssil feito às custas de milhares de vidas em campos de concentração. Como esse homem conseguiu limpar sua história e se tornar a lenda da NASA? A resposta está nas sombras de Peenemünde. Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun nasceu em 1912, filho de um barão e de uma mãe aristocrata. Seu destino foi traçado já muito cedo, com um presente de sua mãe, Amy. Muitos jovens da sua idade recebiam relógios ou roupas por suas confirmações na igreja luterana, mas Amy tinha outros planos. Ela presenteou Werner com um telescópio, uma paixão sua que queria dividir com seu filho. A mente do jovem foi alimentada pelas histórias de ficção científica de Júlio Verne e H.G. Wells. Mas ele não queria apenas ler sobre foguetes, ele queria construí-los. E essa impaciência quase causou uma tragédia. Em 1924, Werner, com apenas 12 anos, decide fazer seu próprio experimento. Ele pega o seu carrinho de brinquedo e amarra nele os maiores fogos de artifício que conseguiu comprar. Sem pensar duas vezes, acende o pavio numa calçada muito movimentada. O carrinho dispara descontrolado, soltando fumaça e faíscas e assustando os pedestres, causando caos na rua. O resultado desse experimento foi uma detenção pela polícia local, que o manteve em custódia até que o seu pai fosse buscá-lo. O futuro gênio começou sua vida escolar como um aluno medíocre. Werner tinha um desempenho fraquíssimo em física e matemática. Mas tudo mudou ao conhecer o livro O Foguete no Espaço Interplanetário, de Hermann Oberth. Ele abriu esperando uma aventura espacial com a qual já estava acostumado a devorar, mas o que encontrou foram diagramas complexos e fórmulas que ele não entendia. Para transformar a ficção científica de Júlio Verne em realidade, era necessário mais que apenas vontade e paixão. Determinado, ele mergulhou nos estudos de cálculo, não para apenas passar de ano, mas para decifrar a física dos foguetes. Já em 1930, enquanto estudava na Universidade Técnica de Berlim, Werner deu um passo crucial. Ele se juntou à Sociedade para Viagens Espaciais e, impressionantemente, foi nessa mesma época que ele conseguiu trabalhar com o seu herói, Hermann Oberth, o pioneiro dos foguetes. Juntos, eles se concentraram em testar os novos motores de combustível líquido. E logo no ano seguinte, a parceria se aprofundou ainda mais. Von Braun viajou para a Suíça, dedicando-se a auxiliar Oberth na escrita de um importante livro técnico. Mas o cenário mudava constantemente. Após se formar, Von Braun fez uma transição profissional que alteraria sua trajetória. Ele passou a trabalhar diretamente com a indústria responsável pelo rearmamento alemão. Apesar de toda a demanda do trabalho, Werner nunca parou de estudar. Ele buscou um PhD em física. O tema era justamente o que o fascinava: desenvolver um trabalho fundamental sobre a estrutura e o projeto de foguetes de combustível líquido. Em seu trabalho, transformava a teoria em realidade. Na indústria de Kummersdorf, desenvolveu seus primeiros foguetes, modelos A1, A2 e A3. Esse armamento bélico já atingia alturas de 3 km. A ambição de Von Braun não tinha limites, mas em 1936 surgiu o grande problema que mancharia toda a sua história. Em maio de 1937, a organização de foguetes, com cerca de 90 pessoas, foi transferida para Peenemünde, um novo e maciço centro de pesquisa militar erguido na costa do Mar Báltico. Peenemünde era crucialmente uma instalação do exército alemão. Porém, a ascensão do regime nazista criou uma armadilha política. O trabalho técnico de Von Braun havia atraído cada vez mais atenção dos níveis superiores do governo. A pressão se tornou uma exigência. Em novembro de 1937, Von Braun foi obrigado a se filiar ao Partido Nazista. 3 anos depois, em 1940, a pressão veio de uma fonte ainda mais poderosa. O Reichsführer SS, Heinrich Himmler,
ordenou que ele se juntasse à SS. Von Braun buscou o conselho de Domberg. A resposta de seu superior militar foi direta: se você quer continuar no nosso trabalho mútuo, você não tem alternativa a não ser aderir. Assim, Von Braun foi recrutado para a SS como oficial, atingindo o posto de major até 1942. Seu envolvimento, segundo fontes históricas, era resultado de pressão e medo de abandonar o trabalho de sua vida. Em Peenemünde, Von Braun tornou-se o chefe de design do programa de foguetes. A partir de 1937, ele coordenou equipes de engenheiros e físicos para desenvolver o que viria a ser o projeto mais ambicioso da guerra, o míssil balístico V2. Com 14 metros de comprimento e pesando cerca de 13 mil quilos, o V2 era um míssil capaz de viajar a velocidades superiores a 2.000 km/h, com um alcance de até 300 km. O desafio era imenso, mas a equipe de Von Braun conseguiu. Em 3 de outubro de 1942, no seu terceiro teste, o V2 alcançou o sucesso total. Pela primeira vez na história, um objeto feito pelo homem alcançava o espaço. A partir desse momento, a era espacial era tecnologicamente possível. Conforme o projeto V2 se acelerava, o programa enfrentou uma crise de produção. Em abril de 1943, surgiu uma escassez de trabalho nas instalações de Peenemünde. A solução encontrada pelo engenheiro-chefe da fábrica, Arthur Rudolph, foi crucial e sombria. Ele recomendou o uso de prisioneiros de campos de concentração como mão de obra escrava. Como resultado direto dessa recomendação, um subacampamento da SS foi estabelecido em Peenemünde e prisioneiros foram enviados para lá. No entanto, o destino do centro de pesquisa mudaria radicalmente em uma única noite. Entre 17 e 18 de agosto de 1943, os britânicos executaram a Operação Hydra, um bombardeio massivo contra Peenemünde. O ataque foi devastador. As instalações foram seriamente destruídas e a produção dos V2 no local chegou ao fim. O bombardeio forçou uma resposta imediata e brutal do alto comando alemão. Em 22 de agosto de 1943, Adolf Hitler ordenou a Heinrich Himmler que a futura produção do V2 dependesse exclusivamente do uso de prisioneiros de campos de concentração. A solução seria a fábrica em Mittelwerk, um complexo subterrâneo nas montanhas de Konstein. O local era originalmente planejado como um depósito de combustível, mas rapidamente foi convertido em uma gigantesca fábrica subterrânea de foguetes. Para fornecer essa mão de obra escrava, nasceu o campo de concentração Mittelbau-Dora. As condições nesse local eram ainda mais catastróficas. Os prisioneiros trabalhavam em turnos brutais de 14 horas por dia, era negado a eles acesso à higiene básica, camas e rações adequadas. A taxa de mortalidade era assustadora. Dos cerca de 60 mil prisioneiros enviados, aproximadamente 1 em cada 3 morreu. O controle do projeto foi entregue ao general da SS Hans Kemmler, conhecido por sua brutalidade e envolvimento na construção de Auschwitz. O inferno para aqueles prisioneiros durou até a aproximação dos exércitos aliados, no final de 1944. A equipe de alemães de Peenemünde percebeu que o tempo estava se esgotando. Em janeiro de 1945, os principais membros, liderados por Von Braun, resolveram fugir. O objetivo não era apenas escapar, mas garantir que eles se rendessem aos norte-americanos, temendo a crueldade dos soviéticos para com os prisioneiros de guerra. A rendição final do grupo viria em 2 de maio de 1945, quando os nazistas se entregaram para os soldados americanos. O alto comando americano já sabia do valor desse grupo. O nome de Von Braun estava no topo da lista. Em 19 de junho de 1945, foram transferidos para a zona de ocupação americana apenas 2 dias antes de os Estados Unidos entregarem a área da fábrica dos motores V2 aos soviéticos. O destino de Werner estava selado. Ele seria recrutado pelos Estados Unidos em uma operação secreta. O homem que transformou ficção científica em arma de guerra e que fez vista grossa para o trabalho escravo em nome de sua ambição, estava prestes a iniciar seu novo capítulo.
Em segredo, Wernher von Braun e sua equipe de cientistas nazistas cruzariam o oceano, tornando-se a fundação do futuro programa espacial americano.